Olá, Deus abençoe sua vida. É uma bênção poder estarmos juntos em mais um tempo de fé, confiança, expectativa naquilo que o Espírito de Deus vai falar ao seu e ao meu coração. Vamos juntos caminhar por essa trilha maravilhosa que é o caminho da vida que Deus tem para nós. Gálatas 6, versículo 7, diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Não seja o sabotador do seu futuro. Não sabote os seus sonhos nem as oportunidades que Deus já preparou para a sua vida. Eu creio num Deus que quando a gente nascemos com um propósito, Ele já preparou para nós uma história muito linda. Você e eu não somos obrigados a viver essa história, mas ela é uma opção maravilhosa, como Deus sempre propôs ao homem, a bênção ou a maldição. Eu sei que maldição é uma palavra pesada, forte, mas é o contrário da bênção. Deus propõe para nós todos os dias um caminho de bênção, um caminho de paz, um caminho de segurança. A vereda do justo, diz a palavra do Senhor, é como a luz da aurora que brilha cada vez mais. O caminho de Deus é perfeito e a sua palavra é poder, como diz o salmista. Ele nos faz repousar em verdes pastos e nos guia mansamente a águas tranquilas. Ainda que esse caminho nos leve a um vale de sombra da morte, não temos que ter medo, porque Ele estará conosco. Não seja, então, o sabotador dessa história linda que Deus preparou para a sua vida. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O maior desafio é quando nós mesmos estamos contra o propósito de Deus para as nossas vidas. É sobre isso que vamos refletir neste momento. De você e eu sermos facilitadores de um projeto e de uma história linda que Deus tem para as nossas vidas. O sabotador é aquele que trabalha contra. Ele trabalha contra ou ele prepara algumas armadilhas para imobilizar ou destruir estruturas e caminhos. E quando a gente fala de autossabotamento, ou seja, quando nós mesmos fazemos coisas que vão atrapalhando a nossa vida, nós estamos falando disso, de nós sabotarmos a nossa vida e o nosso futuro, de nós impedirmos de que tudo aquilo que Deus planejou para nós seja alcançado por meio da fé, da confiança e da graça que Ele nos dá de caminhar a cada dia. Então eu e você temos essas promessas de Deus como filhos de Deus, mas temos que fazer a nossa parte, temos que estar alertas, preparados, mas não fiquem apreensivos com isso, porque a Bíblia diz que Deus não deixa a gente por conta. Ele envia o Espírito Santo, o Consolador, que está conosco todos os dias da nossa vida, como Jesus mesmo já declarou a respeito do Espírito Santo. Nenhum de nós está livre de causar mal à nossa caminhada. Eu sei que hoje você pode olhar para a sua vida e contar o número de pessoas que foram danosas para você, que te escravizaram num relacionamento doentio, num relacionamento abusador, seja ele de que nível for, familiar, profissional, infelizmente até ministerial dentro da casa de Deus. Há pessoas desgastadas porque elas foram usadas e deixadas num canto quando não eram mais necessárias. Deus sabe como isso dói em você, como isso é ruim para você. Mas se nós olharmos para a nossa história, nós também vamos poder enxergar e ver momentos onde nós mesmos criamos os problemas, nos afastamos do caminho de Deus e acabamos, como tema desta reflexão, sendo os sabotadores do nosso futuro. Aquilo que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não entrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus preparou coisas lindas para você e você tem tido revelações e promessas disso. Cuidado para que você não seja o sabotador, aquele que vai impedir de alcançar essas promessas ou invalidar até mesmo a caminhada que você tem para chegar até lá. Nas páginas sagradas da Bíblia, a gente tem a história de alguns homens de Deus que receberam promessas de Deus e você pode surpreender por algum deles. Foram homens
muito poderosos em ação, em vida com Deus, e no entanto atrapalharam a vida deles, o futuro deles, foram eles mesmos sabotadores da história deles, e eles não alcançaram tudo que Deus preparou para a vida deles. E nós aprendemos com a palavra de Deus. Aliás, eu sempre digo que nós aprendemos de duas formas, ou com as nossas próprias atitudes, ou com os erros dos outros. Não sei se você prefere aprender dando cabeçada na vida, ou se você prefere refletir um pouco sobre o que alguém fez de errado e poder analisar isso e poder aplicar isso na sua vida. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente encontra algumas características de pessoas que sabotaram o seu futuro. Dentre elas, a primeira que eu destaco é que todo sabotador do seu próprio futuro, ok? Ele age por impulso como Moisés. Moisés, a Bíblia diz que não havia na terra homem mais manso do que Moisés. Porém, Moisés, ele em alguns momentos agiu por impulso. E quando ele agiu por impulso pessoal, por uma indignação, que é normal ou natural no nosso dia a dia, mas a gente tem que medir as coisas, tá? Não podemos tratar um problema pequeno agindo de uma forma muito ativa, porque a gente pode estragar aquele momento ali. E Moisés, você conhece a história, ele de boa vontade, ele quis proteger os hebreus, quando ainda príncipe do Egito, e ele por um impulso, um instinto, foi um momento só, mas ele acabou matando um egípcio. E isso levou ele para fugir e ficou 40 anos num deserto, sem nada, sem ninguém, enfim, passando muitos tormentos, porque ele agiu por impulso. Você pode até achar que as motivações do seu coração são corretas. Pastor, Deus sabe por que eu fiz aquilo. Claro que Deus sabe. Deus sabe tudo. Deus conhece a sua vida, a minha vida. Deus pesa as nossas intenções. Mas não esquece o que nós lemos no começo em Gálatas. Tudo que a gente semear, a gente vai colher. Então, se você semear no impulso, alguma coisa fora do controle, descontrolada, você acaba colhendo problemas graves para a sua vida. E Moisés ele tem esse perfil da pessoa que age por impulso e sabota o futuro dele. Mais tarde, você conhece a história, de novo algo aconteceu na vida dele e isto sim impediu ele de alcançar a terra prometida. Deus leva ele no alto do monte e ele contempla toda a terra prometida, como diz o texto bíblico. Porém, Deus diz para ele algo muito triste de se ouvir. Deus falou, olha, tudo que você está vendo, você não vai entrar nessa terra, porque lá atrás você feriu a rocha. Sabe, esse episódio da rocha foram dois episódios distintos, mas semelhantes no sentido de que, primeiro, Deus falou com Moisés para tocar na rocha e a água saiu da rocha e deu de beber a toda a multidão que estava com ele. Mais à frente, um tempo depois, ele pressionado por todo mundo, cuidado você que é líder, você que tem responsabilidades com um grupo, seja no seu GECEL, no seu ministério, na igreja, na sua vida profissional, cuidado com as pressões do grupo, que eles não veem outra coisa a não ser querer a solução de você que é líder. E nessas horas nós não podemos sabotar o nosso futuro como Moisés, que agiu por impulso, irritado com tudo aquilo, e Deus falou para ele falar com a rocha, que a água viria, ele pega com o cajado e ele fere a rocha. Isso parece uma coisa simples. Ah, pastor, foi um momento, Deus vai entender? Claro que Deus vai entender, mas as sementes do que você semeou, você vai colher. Então lá na frente Deus fala para Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Por quê? Qual foi o pecado? O pecado foi aquele impulso que te levou a ferir a rocha. Cuidado, todo autossabotador, ele age por impulso. É uma pessoa esforçada, bem intencionada, tem liderança como Moisés. Nós não estamos aqui avaliando Moisés nem como um homem de Deus, que falava com Deus face a face. Deus falou isso a respeito de Moisés, nem por sua visão ministerial, profética, mas lamentavelmente, por um momento, ele acaba perdendo a chance
de entrar na terra prometida, porque agiu por impulso. O segundo exemplo que nós temos na Bíblia Sagrada é que todo autossabotador, ele não mede consequências do que ele está fazendo, como Davi. Você já ouviu falar de várias histórias sobre Davi? Nós temos muitas delas. Mas dentre as histórias, como a vida de qualquer pessoa, nós temos um episódio que foi muito triste na vida de Davi. E o muito triste aqui foi o fato dele ter um sonho e um desejo no seu coração de construir uma casa para Deus. Sabe? Isso estava no coração dele. Ele mesmo declarou: eu não posso morar num palácio e a arca de Deus não ter aonde repousar. E ele então chegou ao Senhor e disse: eu quero construir uma casa para abrigar a tua arca. E Deus falou para ele, eu tenho certeza, com o coração pesado, disse: você não vai poder fazer isso, porque há sangue nas tuas mãos. O tempo havia se passado. Davi já era um homem bem maduro, mas lá atrás, você que conhece a história bíblica sabe que ele, lamentavelmente, desejando a mulher de um dos seus comandantes, de um dos homens do seu exército, ele acabou tramando a morte desse homem, colocando ele na ponta de lança de uma batalha onde certamente iria morrer. Era certo que iria morrer, estava lá na ponta. A ordem de Davi foi essa: coloca Urias lá na ponta do lugar mais quente da batalha, para que ele pudesse morrer. Sabe, as pessoas que autossabotam a sua vida, elas não medem as consequências no momento. Muitas vezes elas vão criando problemas, tentando resolver problemas com problemas. No caso de Davi, você deve se lembrar da história, ele acaba tendo um relacionamento sexual ilícito, adulterando com uma mulher, a mulher do seu servo, e ele teve um filho dessa mulher, então foi uma coisa muito ruim e ele quis maquiar tudo isso, sabe? A Bíblia, ela traz essas verdades para nós, por mais duras e difíceis que sejam até da gente falar, mas são verdades bíblicas, ou seja, são seres humanos que, como você e eu, estão batalhando para viver, mas que não podemos desprezar o cuidado do Espírito Santo e a direção de Deus na nossa vida. Porque eu e você não estamos sozinhos no mundo e nem temos que decidir sozinhos e nem temos que tomar decisões ou atitudes por conta. Jesus disse: eu deixo o Espírito Santo para ajudar vocês nos tempos difíceis. E Davi, então, ele age sem medir consequências e isso sabotou o futuro dele. Algo glorioso que ele queria, que era o maior desejo do coração dele. E Deus disse: não, tem sangue nas suas mãos, você não vai poder fazer isso. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Não importa se é o pastor, se é a pessoa mais simples na vida, ou até mesmo uma pessoa ignorante, ou seja, ela desconhece verdades bíblicas. Por isso Deus usa um exemplo que é muito simples de você entender. Se plantar couve, você colhe couve. Plantou batata, você vai colher batata. Você plantou o bem, vai colher o bem. Plantou o mal, colhe o mal. Não há outra saída. Gálatas chega a dizer, o apóstolo Paulo chega a usar uma expressão forte: Deus não se deixa escarnecer. Escarnecer o quê? É menosprezar, é zombar, é falar: não, isso não vai acontecer não vai ser bem assim não. Deus é muito criterioso e muito zeloso. Então ele vela pelo cumprimento da sua palavra. E ainda que isso doa em você, porque eu acredito que doeu mais em Deus do que no próprio Moisés. Poxa, eu me emociono em pensar na história de Moisés, tudo que ele viveu na vida para poder descansar na terra prometida. Era o final da sua história. E você entende que não foi o problema, não foi Deus, foi ele. Ele mesmo foi sabotador da sua história, do seu futuro. E Davi, homem segundo o coração de Deus, no entanto, agiu sem medir consequências. E aí Deus também diz: você não vai poder. Quando Deus diz não, não temos como mudar essa história, porque Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Então Deus te dá bênção, Deus te dá palavra, Deus te dá capacidade. Não faltou a Moisés nem a Davi potencial para realizar a missão.
Deus foi de forma sobrenatural com Moisés, ele agiu, sabe? As pragas vieram sobre o Egito, o mar abriu, sabe? Não faltou, assim como não faltará na sua vida, no seu ministério, potencial do céu para exercer aquilo que Deus chamou você para fazer. Mas tome cuidado para você não agir por instinto e agir sem medir consequências, porque lá na frente isso pode custar caro. O terceiro e último exemplo que eu quero trazer para você é que os autossabotadores, eles ferem princípios de bênção, como Esaú. Você conhece a história de Esaú, o filho mais velho, sabe, de Isaac, e a linhagem estava com ele, da bênção, a bênção da primogenitura. E um dia ele chega em casa, cansado, não caçou nada, não deu certo o que ele planejou, não funcionou, como a gente às vezes se frustra porque a gente não alcança tudo aquilo que a gente deseja. E então, ao chegar em casa, Jacó já tinha preparado um alimento e ele propõe o seguinte: eu te dou essa comida se você me der a bênção da primogenitura. Bênção da primogenitura parece só uma frase, mas não é só uma frase. Há toda uma história de Deus voltada para aquela bênção ali, para aquela linhagem. E a Bíblia diz que Esaú despreza isso, ele fere esses princípios, ele menospreza essa bênção, ele diz: eu não preciso disso, enfim, eu não vou viver tanto tempo para aproveitar isso. Ele, ferindo o princípio da bênção, ele perde, ele sabota o futuro dele. Você conhece a história de quando ele chega no leito de morte do pai. Ele quer a bênção de forma legítima, mas lá atrás ele já havia aberto mão dela. A gente sempre enfatiza que Jacó enganou o pai por causa de querer a bênção. Na verdade, o que Jacó fez foi garantir aquilo que já era dele, dado pelo seu irmão. Sabe, Deus te dá bênçãos. Cuidado com os princípios que Deus coloca na sua palavra para as nossas vidas, porque esses princípios de bênção, de honra, de valores que a gente precisa exercer como cristãos, isso vai retornar sempre em bênção para a nossa vida. Isso vai ser bom. Hoje pode não significar nada, mas é uma chave para o seu futuro lá na frente. Lá naquele dia de fome, para Esaú, a bênção da primogenitura não era nada, era só uma frase, era só uma coisa religiosa, era só uma norma. Mas acontece que era um princípio imutável e eterno de Deus para os pais e filhos. E Esaú abriu mão até o dia em que ele precisou dessa bênção. Na hora da chave que iria abrir a porta para um novo nível na sua vida, uma nova etapa, um futuro glorioso, chegou o seu momento, essa chave não estava mais na mão dele. Havia sido dado ao seu irmão, porque ele, como todo autossabotador, ele feriu princípios de Deus. Então você percebe na história apenas desses três que a gente traz aqui hoje para refletir que Deus deu bênção, Deus ordenou, Deus cuidou do caminho, mas eles mesmos foram autossabotadores de sua história. Quero terminar com o texto do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7. O capítulo 7 e capítulo 8 são capítulos muito distintos. O capítulo 7 de Romanos, Paulo fala sobre a vida de um homem sem a direção do Espírito de Deus. Ele chega a dizer: miserável homem que eu sou. Ele chega a declarar o seguinte: o bem que eu quero fazer eu não consigo. E o mal que eu aborreço, que eu não quero fazer, eu acabo cometendo. Ou seja, eu estou sabotando toda a minha vida. Eu estou sendo um pai que não queria ser para os meus filhos, eu estou sendo um esposo que a minha esposa não merece. E você sabe disso, você tem noção disso. Mas a vida sem o Espírito Santo de Deus é uma vida onde a gente está sempre sabotando o nosso futuro. O diabo não precisa levantar nada nem ninguém para isso. Uma vida sem controle do Espírito Santo, ela põe tudo a perder. Moisés não entra na terra prometida. Por quê? Por ele mesmo. Davi foi o maior rei de Israel, um homem forte, nunca foi ferido na batalha. A gente não tem história nem de um corte
num braço, ele um homem protegido e guardado, mas por que que ele não construiu aquilo que para ele era o resumo da sua vida ou o propósito da sua existência? Por ele mesmo, atitudes dele. Então é tempo de nós nos despertarmos para Deus, para a verdade, de que Deus está ordenando para mim e você hoje bênçãos. Bênção para a sua família, bênção para o seu trabalho, bênção para o seu ministério. E você muitas vezes lamenta e chora, pastor, por que eu não alcanço? Quem sabe você mesmo esteja se auto-sabotando a sua vida, sabe? Deus vai cuidar de você, Deus cuida de nós, mas a responsabilidade pelas atitudes, elas são nossas. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos, no final do 7, ele termina dizendo: quem vai me livrar dessa circunstância que eu estou vivendo, de fazer o mal que eu não quero fazer, ou de não fazer o bem que eu desejo? Aí ele fala no capítulo 8, verso 1, mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Olha, Deus não vai deixar você e eu estragar tudo, ainda há solução. Quando você vê Moisés, Deus falou o seguinte para ele: você não vai entrar nessa terra. Parece um castigo muito grande, né? E foi para Moisés naquele momento. Mas Deus é um Deus resgatador. Você não faz ideia de como Deus trabalha na história. Centenas de anos depois, séculos depois, quando Jesus está no Monte Tabor, com seus discípulos, na transfiguração, e esse monte está dentro da terra prometida, quem aparece ao lado de Jesus? Elias e Moisés. Sabe, às vezes a gente pensa que nós estragamos tudo e não vamos conseguir mais. Moisés descansou no plano físico e terreno sem poder entrar na terra prometida. Mas séculos depois, Deus traz ele lá e na terra prometida. Sabe, isso quer dizer que nem tudo está perdido. A mesma coisa Davi. Seus salmos, ele não pôde construir o templo, mas ele juntou tudo que Salomão, seu filho, precisava para construir aquele templo. E o nome de Davi hoje é ligado ao templo, à adoração, ao louvor. Sabe, Deus tem a forma de restaurar e resgatar a nossa vida e o nosso processo na história. Você e eu não estamos sozinhos nessa. Se você, por um acaso, agiu de forma a sabotar o seu futuro, neste momento, o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração: filho, filha, não tenha medo, não se desespere. Eu vou resgatar a sua vida. Você bagunçou sua história. Você estragou muitas coisas. Você, como Esaú, desprezou bênçãos. Você, como Davi, você não mediu consequências. Você, como Moisés, você agiu por impulso. Deus vai arrumar toda essa bagunça emocional, espiritual que a gente muitas vezes faz na nossa vida. Tá bom? Não seja sabotador do seu futuro. Vamos orar nesse momento? Nosso Deus e nosso Pai, oramos, Senhor, agradecidos por Tua palavra e a revelação que vem por meio dela. Pai, eu sei, Deus, que tudo que a gente semeia a gente vai colher. Mas eu sei que frutos amargos e ruins que vamos colher, o Senhor nos dará a condição de poder enfrentar isso e superar isso. Pai, eu oro em favor do meu irmão, da minha irmã, que por desconhecimento, por demérito, por alguma situação, por ignorância, enfim, agiu por impulso, menosprezou princípios, Deus, enfim, não pesou consequências e por causa disso hoje vivem um tempo difícil, um tempo ruim, como Moisés viveu a frustração de ouvir o não de Deus, como Davi ouviu o não de Deus, como Esaú também ouviu o não, pois a tua palavra diz que ele buscou com choro e lágrimas o arrependimento, mas já não havia mais oportunidade para ele. Mas eu oro, Pai, porque neste momento eu sei que o Espírito Santo de Deus está conosco
e que Jesus é o nosso intercessor diante do Pai. Senhor, não nos trate conforme as nossas iniquidades, nem conforme os nossos pecados. Tem misericórdia, traz perdão e graça neste momento à vida do meu irmão. É nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, confia em Deus. Se é fato que em algum momento você agindo por impulso, menosprezando os princípios bíblicos, ou até mesmo, quem sabe, não considerando as consequências, não medindo as consequências de seus atos, isso te levou a um vale de frustração, de derrota, de ruína. Creia numa coisa, o Senhor vai te resgatar e te restaurar. Deus vai demonstrar que o amor dele é muito maior do que tudo aquilo que você fez de errado. Os erros doem, sim, o não dói. O não vermos as coisas acontecerem do jeito que a gente queria, dói. Mas de alguma forma o Espírito de Deus vai resgatar sua vida para que você volte ao caminho do Senhor e que você não sabote mais o futuro glorioso que Deus tem para a sua vida. Afinal de contas, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não chegou no coração humano as coisas que Deus preparou para os que o amam. Deus te abençoe e até logo.